Enquanto isso, Max, desfile sua categoria com a galera aí. Só um ponto para passar pro Max. Isso. O meu amigo o Robson Ciência dos Autos, então essa virose tá mais de meses porque o Marcelinho ele joga pouco. Cara, infelizmente, o Marcelinho teve uma contusão que era pro jogador do Novo Horizontino nem ter continuado na reta final da competição, que ele fez foi sacanagem. Ele quase teve uma lesão ligamentar. E agora tá no começo da temporada e... Cara, uma galera tá pegando essa virose aqui em Belém, né, velho? Então, quando eu peguei, eu fiquei 5 dias sem conseguir levantar da cama direita. Você não pegue, né, cara? Tá beleza, Robson? Um abraço pra você, mas, cara... Né? O Rodolfo falava aqui a respeito né, de uma situação... Porque, pô, uma coisa que uma... Cara, como eu falei ano passado, tu podes reclamar do elenco do Clube do Remo de um monte de coisa, mas que os caras fazem corpo mole, bicho. Os caras subiram pra primeira divisão, velho. É verdade. Não é corpo mole, entendeu? Pô, o Marcelo, ele teve aquela questão do coração. Que ele poderia, inclusive, ter largado a carreira. Aí pro cara voltar, o cara fica, pô, a gente tá falando do coração, porra. Sou lateral, jogo bola. Eu vou ficar com, né, é normal, o receio de acontecer alguma coisa. Marcelinho, no passado, chegou a perder vaga pro Nathan Santos. E aí depois, quando ele se recupera com a chegada do Guto, aí teve aquela lesão, também são questões que são inerentes à profissão. E agora, como é que eu vou chegar e vou cobrar? Porra, o jogador não foi jogar no Repá porque ele pediu liberação porque o filho de 2 meses dele tá doente, sendo que só tem a esposa dele e ele como pai, como marido e como homem, ele tem que dar o apoio para a esposa e principalmente para o filho dele. Sem dúvida. Aí, cara, aí é complicado, né, velho? Aí é complicado. Vale lembrar, o Marcelinho também não começa, né, jogando na temporada de 2025. É o Cadu, né, o titular do Remo. E ele vai ganhando, né, sequência, o que foi interessante bastante para ele. Quando não esteve bem na Série B, teve que sair em alguns jogos no intervalo, né? A gente até achava estranho, caramba, o que aconteceu com o Marcelinho? Ninguém sabia responder. E depois que a gente começou a entender o que acontecia. Olha, sobre os relacionados, no mais... Pode até botar na tela de novo, Gabriel, os relacionados? Com uma ou outra mudança, esse é o time do Remo na Série A. Antes disso, eu quero mandar um abraço ao amigo... Pra cá, por favor, o Gabrielzinho, antes da gente passar aqui. Quero mandar um abraço a essa turma. Ao amigo Bola de Fogo, esse ex-amigo. Bola! Tamo dentro, Bola. Tá ouvindo a gente aqui. Olha essa turma. Bola, Pete Bitoca, o artilheiro das multidões. Sensa, tudo é nosso. Ao Jerônimo Galossauro, Jerônimo, aquele abraço. Ao meu amigo Rador Ratão, também aquele abraço. Tá? Toda essa galera que acompanha, que curte a gente, vocês sabem do carinho e da admiração que eu tenho por vocês. Beijão. Fiquem com Deus aí e tamo junto. Bora nós. Seguindo, vamos falar da escalação do Lei aí. Sim, voltando, né, em relação Mas peraí, meu amigo, peraí, por que já tá falando do Lei, se nós não começamos a gente estava ainda nos relacionados. Esse coração, essa... Que camisa é essa, Gostou, Paulo Fernando? Maxi, que camisa é essa do português? Um azul muito marinho, né? É um negócio assim que... É que segundo, ele já não aguenta mais... Segundo a minha personal styles, faz parte da minha paleta. Bora no superchat rapidinho? Bora! É porque o Robson, Ciência dos Autos... É porque foi ele que comentou sobre o Marcelinho e ele falou, é porque eu peguei a resenha pela metade, pensei que fosse o Marcelinho que tava com virose. Não, mas ele pegou agora, Robson. Mas enfim, foi uma série de fatores. A cronologia da história é, no final de semana, o filho do Marcelinho estava com virose. O Marcelinho ele passou uma noite acordado, ele não conseguiu treinar. Santos, e por isso ele não foi relacionado para o Repá. Rodrigo Já Santos, agora ele que está gripado. Robson, fica de boa, mano. Tá tudo certo, tá bom? Leia o que o Rodrigo escreveu ali. Leia. Pelo menos ele levou o que tem de melhor. Não. O Rodrigo Santos escreveu ali. Azul bonito, Felipe. Mais um pra... Olha aí. São 18 horas na capital paraense. Maxi! Oi! É a sua vez de dizer. Chegou a hora, vai, chama aí, meu filho. Falta 1 minutinho para as 6 horas da noite, mas já chegou a hora. Isso é verde. Vamos falar das coisas do... Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Silêncio no norte! Somos nós. Isso não é pra tanto também. O que é que tu quer, cara, hein? Tu tá mordido, é?
Que foi? É, mas é o Galo, meu irmão. Tu vai pra cima, não ilude, não deixa essa torcida sonhar. Pelo amor que foi, hein? Que é, Galo? Cadê também? o Leãozinho? Nojento. Ele tá horrível. Vai-te embora pra BH, nojento. Português! Olha, Fala, cuida, Galo, do teu técnico estrangeiro, que nem um jogador também quer mais ele no time, né? Gabrielzinho! Relação dos jogadores que... Ai... Pode atirar, vai! Olha lá, fera! Atira, covarde! Atira! Vai! A hora é essa de gritar. Se é pra morrer, tem que morrer lutando, papai! Sou clube do Remo. A guarda morre, mas não se rende! Jamais! Bora, meu filho! Relação dos azulinos! Alô, nação azulina! O nome dela é Valdemar. O nome dela é a música da Blitz. O nome dela é Valdemar. Vamos nós então. Cadê a relação, Gabrielzinho? Que é contigo, rapaz? Cadê? Vamos a relação, tá louco? Ficou meio zuruó. E hoje ainda é terça, o reggae é só no final de semana. Bora! Marcelo Rangel. Tô sabendo que ele tá indo pro reggae que tem ali na Barão, Bet. Meu amigo, esse homem. Seguinte. Entre Marquês... A relação nós já lemos. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos aqui entrar num consenso. Rangel no gol. 3 zagueiros. Como é que vem? 3 zagueiros, pai. 3 zagueiros? Selado. Então bora lá. 3 zagueiros. Quem seriam? João Lucas fazendo a sorteio. Marlon e Kaique Almeida. 3 zagueiros. Não, mas ele vai Bora usar lá. o João Lucas como zagueiro. É? Então ficaria João Lucas, Marlon e Kaique Almeida. E Kaique Rapaz, Almeida. ele tem um amor pelo Léo Andrade, hein? Tá, eu também. Porra, pior, né, mano? Ainda Bora tem Léo lá. Andrade. Cara, Léo Andrade. Bora. Eu penso difícil aqui. escalar, né, Beto? Eu penso aqui que ele entraria assim, olha. João Marcos aqui. João Lucas. Aliás, João Lucas, desculpa. Aí, Marlon. Esse que ele é apaixonado. Esse é uma O Léo Andrade. Olha só, Marlon, Léo Andrade e Kaique. Depois eu vou explicar por quê. Eu acho que é por aqui. Porque esse Kaique vai fazer a função de terceiro zagueiro para ajudar na marcação. Olha o que eu estou dizendo. E aí ele vai preencher o meio de campo igual ele fez contra o Mirassol. Com o Pipo, o De Paula e o Zé Ricardo. E o Zé, isso mesmo, esse time aí. 3 aqui. Eu jogaria, sinceramente, com Hernandes puxando essa meiuca. E na frente, a dupla dinâmica, ele Pedron e a Left Taylor. Aqui. Não tem o que... Eu penso assim. Só que se eu fosse escalar o time, eu não colocaria o Kaique aqui. Tá? Mas de resto, se ele colocar esse time aí, é o que tem. Vocês concordam? Galera do chat, me conta aí. Olha, eu acho que ou o time é esse, ou vai sair um zagueiro e vai entrar o Vitor Bueno. Tu achas que entra o Vitor Bueno aonde? Ou ele vai com esse time, ou ele tira... Quais foram os 3 zagueiros aí, Beth? Marlon, o Kaique E o Léo Andrade. e o Léo, né? Ou ele tira um dos 3. Creio que o próprio Kaique e vai com o Vitor Bueno no meio. Aí abre o Diego Hernandes na direita. Que é muito próximo do que ele fez no jogo contra o Mirassol, que até o momento foi o melhor tempo do Remo no ano. É verdade. Você... Só um detalhe rapidinho Rodolfo. em relação à relação aqui. Pois não. Como eu estava falando, eu creio que essa relação é de fato o elenco do Remo para a Série A. Que pode ter um ou outro adicional dos jogadores, por exemplo, que atuaram no domingo ou que atuaram em outros jogos. Por exemplo, Jaderson, Pavani, acho que em algum momento
eles podem pintar nessa lista. Ainda tem o próprio... Um zagueiro a mais, pode ser, por exemplo, o Thalisson. Tem o próprio Patrick, que está machucado. Acho que ainda pode ser feita algumas alterações nessa lista. E principalmente o Remo, para mim, precisa de um atacante velocista. Um atacante lado de campo rápido, que a principal característica dele seja a velocidade. Coisa que até agora o Remo não tem. Tinham tantos aonde na divisão que ele estava jogando. Por vários. E que viriam tranquilamente jogar no Remo. Mas não querem, e aí? Não. Alguém não queria lá, né? Não tô falando que os jogadores não querem. Tô falando que quem contrata não quer, e aí? Tinham tantos, cara. É? Tantos na Série B, impressionante, cara. E aí a gente tem que pegar e ver o José Aldo, que foi rebaixado com o Ituano, fazer uma segunda temporada perfeita por uma equipe que hoje está na Série A, na Libertadores, que é o Mirassol. O Mirassol contratou o jogador que tomou de 6 incrível, do Santo. E aí? O Alisson, sim, que era o grande destaque do Vila Nova. Isso é visão, né, Bed? É, mas lógico. Entender. E aqui em Belém, não, tu tem que trazer jogador de um empresário, de outro. É uma festa, cara. Olha, uma festa. O Atlético, ele deve ir a campo com Everson, Preciado, Juan, Júnior Alonso e Renan Lodge. O Alan Franco, Michael, Vitor Hugo e o Alegria nas pernas. Credo. Ou Igor Gomes. Eita lapada. Dudu e Hulk Dinamite. Hulk treinando normal. O Atlético divulgou as imagens do treino, finalizando bastante, vai pro jogo. É o grande nome do time. Técnico Jorge Sampaoli. Podemos apelidar de Juan Carlos Osório. Sem cabelo. Estão na mesma pegada. Um aqui no norte e outro em BH. Agora com um detalhe, viu? Eu concordo que o Hulk seja um dos destaques do time do Atlético, mas esse Dudu é perigoso, viu? Dudu? O Dudu que era do Palmeiras, né? Sim. Esse Dudu é perigoso, velho. Ô, Léo Andrade. Meu irmão, se o Dudu esticar a bola, que esse Léo Andrade, pode botar a Angélica pra cantar. Vou de táxi. Não tem jeito, papai. Ô, Léo. O Galo Forte Vingador vem passando por uma fase no Campeonato Brasileiro e no Mineiro que não tá muito legal. O Cruzeiro, por exemplo, o Campeonato Mineiro tá uma graça. O Cruzeiro tava numa draga, não ganhava de ninguém. Ele ganhou um jogo, já foi disputar lá as primeiras posições, né? As posições. E o Atlético tá na mesma situação lá, empatou com o Atlético na Bacia das Almas, último jogo deles. E no Brasileiro já pegou 2 sarrafadas. Então, se o Remo está pressionado pela torcida, Galo também tá. Depois daquela grande, aquela fantástica apresentação de domingo, não é? Aliás, tem remista que está chorando de emoção até agora com o que viu, aquele futebol fantástico da equipe do Osório. Se o Remo está pressionado, tu imagina o Atlético, né? Se o Remo que tem uma folha... Aproveitamento do Atlético não é inferior a 40%. Se o Remo que tem uma folha de quase 10 milhões está pressionado, tu imagina um Atlético com aquela folha dele. Você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro que ainda não pontuou, foram 2 peias até agora, 2 jogos, 2 derrotas. O Atlético, né, tem a mesma campanha do Remo. As únicas equipes que não pontuaram, Corinthians e Cruzeiro até agora. Mas o Cruzeiro já era previsto. Quem contrata Tite quer pontuar o quê? Não, e o Tite discutindo com o próprio filho, né? Que é mais conhecido como filho do Tite do que qualquer outra coisa que ele tenha feito no futebol. Inclusive era auxiliar na seleção brasileira só por conta de ser filho do Tite. Quando o Tite começa a discutir com o filho dele, por aí tu tira. Se ele já não entende PN, tu imagina o filho. Quando ele começa a discutir com o filho dele... Engraçado como caiu, né? É engraçado como caiu o Tite. Ai, ai. De verdade. De verdade. É, moleque, eu ainda sou de uma criação que o velho só olhava. Fazer aquilo que ele fez lá... O que foi que aconteceu? Tu não viu o que ele fez com o Tite, não? Não vi, pô. O pai dele foi falar... Quando foi o jogo Primeiro do Cruzeiro, que foi domingo, tem jogador que não quer cumprimentar mais o Tite, não quer mais falar com o Tite, quer saber de Tite. Ah, mas também o jogador E aí- hoje em dia também, pelo amor de Deus, Só que né, ninguém mano? tá se entendendo lá. Esse que é o grande Não, mas problema. o fosse problema só não lá- é o jogador, pô. Ninguém tá se O entendendo. problema não é o jogador. É que o seguinte, Rodolfo,
comando e hierarquia, tu tens que ter em todo lugar. Se eu sou o treinador, aí não estou servindo, a diretoria tem que chegar e me mandar embora. Não é jogador que vai... Isso está acontecendo aqui em Belém, né? Pois Que eu falei que eu trouxe a informação ontem. Mas não é jogador. O Panagiotti está discutindo com o Osório todo o treino. Mas na hora que o jogador... eu estou falando de jogador porque a gente está falando de futebol. Mas na hora que o comandante perde a rédea do barco, aí, meu amigo... Porque é normal o jogador que não está jogando atuar, né? Mas faltar com respeito aí é complicado. Remo que pela primeira vez vai jogar num gramado sintético já na Série A, né? Verdade. Vai ser lá São na Arena 5 MRV. gramados sintéticos na Série A, né? E amanhã estreia. Talvez 6, porque o... Não 6, né? Mas Vasco. 6 jogos, porque o Vasco, ele pode reformar o São Januário e ter que jogar no Engenhão. No Newton Santos, melhor dizendo. Pois Aí é, já o Remo são que não 6 fez nenhuma movimentação jogo fora. em nenhum sintético antes de pegar o Atlético. Max, isso faz diferença? Não sei. Mas para adaptação eu acho que seria importante, mas não fez. Mas não Geralmente, teve nem tempo de treinar, né, Max? vocês lembram quando o Remo ia jogar, até o Paysandu contra o São José, gramado sintético, eu acho que era o único sintético. Treinava aqui no... Treinavam no Seju, mas também o Seju tá, enfim, né? Tá ruim lá o sintético do Seju. Meu amigo há muitos anos. Só tá a Não, mas borracha. não tava pior do que o do São José. É verdade, mas Eu lá, nunca mais fui mas lá lá, no Seju. mas lá trocaram lá. João Trocaram o Vanderlei gramado. que vai lá no Seju, eu nunca mais fui. E aí vai ser o primeiro contato. A última vez que o Remo jogou no sintético, se não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, né? O Remo que começava avassalador com o gol lá do... Eu creio que tenha querido- sido contra a Chape. A Chapecoense. Ah, O jogo foi sintético depois lá. contra a É, Chape. empate Verdade. em 1-1. O Remo empatando no finalzinho. O jogo foi em julho, final de semana que estávamos em Salinas, Rodolfo. Bom, e esperar o quê? Essa atitude... Vocês acham que os jogadores do Remo, além de ser o Atlético, essa motivação toda, uma primeira divisão, sabendo que o jogo vai ser assistido pelo Brasil todo, além de tudo isso, essa pressão que a torcida fez, essa vaia que eles tomaram depois do jogo, o clima que não ficou bacana entre diretoria e elenco e comissão técnica, isso tudo pode estar mexendo também com a cabeça dos jogadores e pode afetar no momento do jogo? Pode até afetar, mas... Não esses aí, esses De aí uma como... forma positiva, eu digo, hein? Esses aí, como o Felipe falou, são jogadores que estão no plano no planejamento da Série A, né? Assim, tem Esses muita que viajaram coisa. aí, certeza que são. Tem muita coisa que pode motivar, mas não adianta ter vontade, até excesso de vontade, quando você tem um técnico que toma decisões erradas, né? Eu acho que o que aconteceu contra o Paysandu foi um erro, mas foi um erro muito grave, porque custou caro. Custou, quem sabe, o resultado para o Remo. Imagina só, você ter uma superioridade numérica e acabar com seu time. E foi isso que aconteceu. Agora, o Remo ele dá uma esperança pelo primeiro tempo que fez contra o Mirassol. E o Mirassol não foi um Cruzeiro, o Mirassol não é um Vasco, não é um Corinthians. O Mirassol é uma equipe muito bem armada pelo Guanás. E o Remo não venceu um primeiro tempo por 2-0 contra qualquer equipe. O problema é que o segundo foi desastroso. Então o torcedor do Remo ele pode se apegar ao mínimo do que aconteceu, que foi o primeiro tempo avassalador contra o Mirassol. Remo saindo muito bem, Remo marcando muito bem. O Pico, enquanto esteve bem para jogar 100%, até porque ele está se adaptando. Enquanto ele esteve em campo, ele dominou o meio de campo do Remo. Tá? O Vitor Bueno ele tem uma margem para crescimento. Eu espero que ele apareça muito mais, porque ele foi bem tímido contra o Mirassol. E esperar que o Aleph Manga esteja também inspirado, porque, querendo ou não, cria-se uma esperança de que aquela posição, com a ausência do Pedro Rocha, desde a saída do Pedro Rocha, é de que, o Remo perdeu um grande homem de um grande setor que pode fazer a diferença. O Aleph Manga ainda não é o Pedro Rocha de 2025, mas quem sabe ele não pode fazer um bom jogo contra o Atlético. Agora, contra o Galo, em seus domínios, tem um tempero a mais, quem sabe até para o Júnior Santos, que pode ser relacionado pela primeira vez pelo Sampaoli. Vale lembrar que o Júnior Santos, a maior contratação ali da história do Atlético, para o Brasileirão de 2025, ele jogou um futebol beneficente, sendo que ele tinha se lesionado, e uma lesão grave. Depois que ele retorna de lesão, ele joga uma partida beneficente, e a diretoria do Galo, negativo, tá punido. E ele ainda não foi relacionado.
Só que quem sabe agora, por uma crise, para se reinventar, para dar um espanto no Remo, para dar uma alegria ao torcedor, o Júnior Santos ele pode estrear na temporada de 2026 contra o Remo. Agora, eu vejo muitos comentários de redes sociais e eu esqueci de printar, mas eu vejo muitos torcedores do Atlético falando, meu Deus, estão falando que o nosso ataque é perigoso, com o Dudu, Bernard e Hulk, estão de brincadeira. A torcida tá pegando muito no pé nesse trio de ataque, não é só no Sampaoli. Tá pegando muito no pé do Hulk, pegando muito no pé do Bernard, e principalmente do Dudu, que veio com aquela promessa, porque saiu do Cruzeiro para ser aquele cara no Atlético. Tomara que continue pegando ainda mais e que eles não resolvam acertar amanhã, né? Tomara, a gente sabe da qualidade do Hulk, sabe da qualidade do Dudu, e o Alegria nas pernas também é um jogador que é perigoso. Tomara que eles continuem sendo cobrados, continuem não rendendo nada e não resolvam acertar amanhã. Porque qualidade a gente sabe que a gente tem. E olha, aproveitando que o Marques falou em relação ao primeiro tempo contra o Mirassol, eu falei no início do programa em relação a um ponto que a gente tem que levar em consideração, e o jogo de amanhã e o próximo jogo da Série A são muito importantes para isso. O Remo ele fez um primeiro tempo beirando a perfeição contra o Mirassol, 2-0 jogando bola, sem o Mirassol conseguir jogar direito. Os comentários de quem estava na TV, na nossa transmissão também, todos eram unânimes para falar da superioridade do Remo. Só que foram 60 minutos. A gente não viu esse time em campo dessa maneira antes e não viu esse mesmo time em campo dessa maneira depois, porque eles não jogaram juntos, nem antes nem depois. Ou seja, uma amostra de 60 minutos é só o que a gente tem deste Remo. Esses 60 minutos podem ter sido a atuação média, ou seja, dá para melhorar, também dá para piorar em uma oscilação. Pode ter sido o ápice deles, ou também pode ser algo bem abaixo. Bem abaixo não, mas pode ter sido pelo menos o piso que ainda dá para melhorar. Então, ver mais minutos desse time jogando junto é fundamental para que a gente saiba qual é o verdadeiro Remo. A gente já falou aqui várias vezes. Qual é o verdadeiro Remo? É o que jogou contra o Águia? É o que jogou contra o Bragantino? É o que jogou contra o Mirassol? É o que jogou contra o Paysandu? Hoje, o que a gente entende por ser o verdadeiro Remo para a Série A jogou muito pouco junto. Então ele precisa de um ritmo maior desses atletas, um entrosamento maior desses atletas jogando entre si. Porque senão, hoje, o verdadeiro Remo da temporada não é o Remo da Série A. Quem mais jogou foi o Remo do Parazão. Então é importante dar tempo ao tempo e ver também como esses jogadores vão se desenvolver jogando em conjunto. E torço eu para que a partida de quarta passada contra o Mirassol tenha sido pelo menos o piso ou a média do que eles podem jogar. Se for o topo, o Remo ainda precisa evoluir mais. Na opinião de vocês, se o Remo conseguir, a gente tá no SIC, a gente não tem bola de cristal, mas se o Remo conseguir emplacar aquele primeiro tempo que ele teve contra o Mirassol, jogando contra o Atlético, vocês acham que dá para peitar e até para pensar em vitória? Se igualar aquele primeiro tempo, sim. Para mim, o Mirassol ele é mais time que o Atlético, mas os jogadores do Atlético são melhores do que o do Mirassol. A diferença de qualidade individual para conjunto. Por conta disso, acho que pode causar ferida, sim. Se jogar como jogou contra o Mirassol, pode ser um bom resultado para o Remo. Quero discordar do amigo só quando ele fala que os jogadores do Atlético são melhores. Eu acho que os jogadores do Atlético têm mais nome. Pode ser também. É diferente, porque os jogadores do Mirassol são muito bons. Mas eu acho que assim, eles são melhores por conta do conjunto. Tu não vai comparar, por exemplo, um Hulk com um Fogaça, em termos de nome, né? Tu não vais comparar. O Reinaldo é a grande estrela do Mirassol. Eu acho que o que potencializa os jogadores do Mirassol é o conjunto. O coletivo do Mirassol é muito forte. E aí, por exemplo, se fosse só no individual, o Atlético seria melhor. Mas no conjunto, o Mirassol ele é bem melhor porque ele é bem treinado. E nem pressão tem. A torcida beleza, mas não é aquela coisa. Eu quero salientar o seguinte, o Paulo Azular, ele toca num ponto importante, e eu tô começando a ver alguns lances do Atlético, já para esse jogo de amanhã, até porque eu vou narrar. Ele falou sobre que o Remo precisa explorar o espaço que a defesa do Galo deixa, porque os zagueiros do Atlético jogam no meio de campo. O Sampaoli, ele costuma, eu não digo os 90 minutos, mas obrigado, viu, Paulo? Em qualquer ocasião, e quando eu falo em qualquer ocasião, às vezes é do nada mesmo, o Sampaoli ele aumenta as linhas, ele só joga com a famosa linha alta, um abraço ao Hélio dos Anjos, ele joga com a linha alta e o Atlético fica muito vulnerável.
né? Esse pode ser um dos fatores que o Remo pode explorar. Falo pode porque depende muito, né, do dia do Osório, mas o Remo ele tem um reforço muito importante e que para mim faz a diferença, que foi o jogador, um dos dois. No caso, o Diego Hernandes e Marcelo Rangel, os únicos que entenderam o que era o clássico, né, na última partida, em especial o Diego Hernandes, jogador de linha, que entende perfeitamente como é que funciona, né? É um atleta de elite, é um atleta que joga pra cima, tem muita qualidade. Me surpreendeu quando jogou caindo pela esquerda e foi onde o Paysandu foi muito mais explorado, embora o Castro tenha jogado muito, o Edilson tenha jogado muito, mas o Diego Hernandes ele caiu muito bem do lado esquerdo. Achei que simplesmente ele seria anulado. Do lado esquerdo? Cara, eu gostei. E os melhores lances do Diego Hernandes jogando na esquerda. E o detalhe que chama a atenção é que o Diego Hernandes, eu entrevistei no final do jogo, estava lá na zona mista, e eu perguntei, Diego Hernandes, por que 2 tempos distintos do Remo? O Pikachu respondeu, porque o Remo demorou a entender o jogo do Paysandu. O Diego Hernandes falou, olha, não tem problema nenhum, é claro que eu jogo muito mais do lado direito, mas eu joguei hoje bem melhor do lado esquerdo. E foi uma avaliação dele, é claro, né? A gente tem a nossa, mas os lances mais perigosos do Remo surgiram desse lado, inclusive, né, com o gol do Diego Hernandes. Pode ser uma caixa de surpresa do Remo, porque quando a bola fica com o Diego Hernandes, algo de bom. Ele erra muito, mas ele é um cara que arrisca. Então é disso que o Remo precisa. Eu acho que o Diego Hernandes na esquerda, você perde o melhor do Diego Hernandes. Estou mandando um abraço ao amigo Márcio Luthier aqui. Ele está preocupado com o Osório. Olha. Está preocupado. Calma, Márcio, calma. Quem é que está também acompanhando? Mande esse abraço aqui, por favor. Quem é que está acompanhando a gente aqui? É o nosso Igor? Consegue fazer o bad. Era pra mandar um abraço pro Igor aqui, dessa mensagem. Rapaz. Um abraço pro amigo Igor Charmosinho, é isso? Isso mesmo. Então pronto, tá aí, rapaz. Cada um com o seu apelido, né? Exatamente. Cada um com o seu apelido. Aí, Igor, tamo junto, vamos nessa. Gente, são 18 horas e 22 minutos na capital paraense. Um outro detalhe que a gente fica aqui... Só rapidinho para finalizar sobre o Diego Hernandes. Pra mim, do lado esquerdo, você perde a melhor característica do Diego Hernandes. E aí, ele do lado esquerdo, pra mim, foi o melhor jogador do Remo no jogo. Mas onde ele rende... Pra mim, do lado direito. É quando ele tá de direito, que ele puxa pra aquela dentro, jogadinha na canhota. Exatamente. Que é pra tentar o chute. É o que eu vejo. E pra mim, ele foi melhor do lado esquerdo, porque no primeiro tempo o Remo não jogou. E o Diego Hernandes era o único que queria visivelmente alguma coisa no repá. Então, ele, quando ele foi pro lado esquerdo, ele destoou do Remo, pra mim, não por ele estar do lado esquerdo. Pra mim, o Remo ele até perde um dos principais pontos fortes do Diego Hernandes por ali. Mas ele se destaca mais porque o resto do Remo, meu amigo, tava jogando com calça molhada. Vou fazer uma pergunta pra vocês e pra galera. Atenção, galera do chat. Vamos participar aí, tá? Vou fazer uma pergunta pra vocês e pra galera do chat. Presta atenção. No jogo contra o Paysandu, aqui em Belém, a gente sabe que o repá, ele é cercado de nuances, de charmes. Por isso que eu digo que é um jogo diferente, porque um conhece o outro. Não há novidade em repá. O time do Paysandu conhece o do Remo e o time do Remo conhece o Paysandu. E é estudado. O técnico do Paysandu conhece as virtudes e as mazelas do adversário, como o técnico do Paysandu também conhece a virtude e as mazelas do time adversário. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, na moral, tá? Na moral. Vocês acham que o fato, por exemplo, o técnico do Paysandu, ele anulou essa jogadinha pelo lado direito do ataque do Remo ali, do Diego com o Pico, com o Nico, botando o lateral esquerdo, batendo de frente ali. O Paysandu cercou muito bem essa jogadinha, se bem que o Remo também quase não teve. Eu ia falar que ele não cercou só essa jogada, ele cercou o Remo todo. Vocês acham que o fato do Sampaoli não ter todo esse conhecimento do Remo pode ser uma arma a favor dos azulinos, dele não conhecer tão bem o elenco do Clube do Remo? Não diria por ele não conhecer, porque hoje em dia a parte de scout do time, né, a parte de análise de desempenho da
também trabalha as equipes rivais. Imagino que eles tenham ciência das Devem principais ter jogadas visto do jogos. Remo. Mas eu creio que o Sampaoli, tal qual o Osório, ele pode ser um gênio num jogo e no outro você não entende nada. E dentro da mesma partida isso acontece também. Então creio que ele pode ser bom e também pode ser mal para o próprio Atlético. E aí, Max, tu acha que leva alguma vantagem o Remo sobre isso? Eu acho que tá tudo numa balança e tudo muito bem dividido, tá? Beleza, o Atlético é uma grande equipe, mas o Remo ele não pode ficar no famoso viralatismo, né? Meu Deus, tem que respeitar o Atlético, não existe isso, né? Porque se o Remo quiser permanecer na Série A e o principal objetivo é esse... divisão não pode pensar assim. Exatamente, todo jogo é difícil, todo jogo é uma final, na verdade, né? Então, só que da mesma forma, eu comentei isso aqui antes do Repá, que por mais que ele erre muito, para mim perde o resultado bom contra o Mirassol, perde uma oportunidade de ganhar, inclusive no Clássico, por conta dele mesmo, mas o Osório ele põe uma pulga atrás da orelha no adversário, porque não é porque é o Remo que num sistema de vídeo lá, de estudos, de análise de desempenho, o Atlético não vá estudar o Remo, muito pelo contrário. O Atlético precisa desse jogo para espantar a má fase, tá? Hoje, por exemplo, o Remo que ainda não venceu na Série A, o torcedor do Remo ele fica naquela, cara, a gente estava muito tempo esperando por esse momento, existe a pressão. Só que pelo lado do Atlético, não digo nem por conta da folha, mas por conta da tradição, por ter sido campeão de Libertadores e tudo, existe uma pressão por uma resposta já. E eu acho que é nessa resposta, por essa pressão, por uma grande parte da torcida estar insatisfeita com a equipe, isso significa uma coisa no jogo de amanhã, que o Atlético vai buscar, tá jogando em casa e vai para cima, mas fica vulnerável. Esse é o ponto que o Remo pode explorar, a vulnerabilidade do jogo do Atlético, porque amanhã o Remo joga com a pressão de Belém. O Atlético precisa dar uma resposta para o torcedor. Todo Também mundo tá pressionado. muito pressionado, talvez muito mais do que o Remo. E é nisso que o Remo tem que focar. Agora, detalhe, a questão do respeito. Resta saber se Osório vai fazer marcação-pressão para anular a saída de bola. O Remo fez muito bem isso contra o Mirassol no primeiro tempo. O Remo anulou a saída de bola do Mirassol. Resta saber se o Remo vai baixar a linha e esperar um pouco mais qual vai ser a iniciativa do Atlético, e eu acho que isso é um tiro no pé. Acredito não, isso é um fato. Os primeiros 10 minutos de cada partida, eles são os pontos mais críticos de um jogo, porque esses 10 minutos podem determinar muita coisa e principalmente o placar. Se o Remo conseguir dar uma segurada no Atlético, que vai para cima de qualquer forma, nesses primeiros minutos, eu acho que pode ser um início de uma boa estratégia, porque nenhum time que joga em casa, que pressiona, que vai para cima, nenhum time consegue manter pressão por 90 minutos. Então é nisso que o Remo tem que se apegar. Não é se apequenar, mas é jogar dentro de uma realidade de um time que vai se expor. Então o Remo tem que aproveitar a vulnerabilidade do Atlético amanhã, que eu não tenho dúvidas que vai se expor pra caramba pra conseguir o resultado dentro de casa. O jogo de amanhã vai ser bem legal, cara, porque são dois técnicos imprevisíveis, né? Exatamente. Verdade. Falam a mesma língua, inclusive. Justamente, nem o Sampaoli, na teoria, ele já conhece muito bem o Osório, são técnicos que começaram a brilhar no futebol mundial, né? Porque chegaram inclusive à Europa, né? E começaram a disputar a Copa do Mundo no mesmo ano, né? 2018. Né? O Sampaoli comandando a Argentina e o Osório comandando a seleção mexicana. Não sei nem se eles acabaram se enfrentando na Copa do Mundo. O México de vez em quando. Não. O México de vez em sempre enfrenta a Argentina em Copa do Mundo. Impressionante. Então são técnicos que se conhecem, né? Tem uma diferença de idade, mas são técnicos que começaram a despontar de forma conjunta no futebol sul-americano, depois em um âmbito mundial, e que tem uma forma de tratar o elenco e uma forma de ver o futebol, de pegar um lateral esquerdo, como foi o caso do Michel Bastos, que já chegou a ser meio, e colocar como atacante ou como ponta. Então vai ser bem legal o jogo de quarta nesse aspecto, né? Que são dois treinadores pressionados. As informações, tanto da gente quanto da imprensa de BH,
é que tem jogador no elenco do Galo, assim como tem jogador no elenco do Clube do Remo, que não aguenta mais ouvir falar do Galo, do Sampaoli aqui do Remo no Osório. E olha que o Sampaoli já está mais tempo, o Osório está bem menos tempo. Ele começou a jornada dele agora em janeiro na equipe do Clube do Remo. Mas vai ser bem legal ver esse jogo, vai ser um jogo interessantíssimo. E a gente vai estar acompanhando tudo em cima do lance, né, Ted? O Atlético fez uma publicação. Diga, amigo. Isso é muito engraçado. Em todas as últimas publicações do Atlético, o Atlético postou sobre o treino de hoje. Aí um torcedor vai lá. A única certeza que todo atleticano tem é que iremos tomar gol amanhã. Eles sabem da fragilidade do setor de defesa do Atlético, né? E bate com o que até eu comentei sobre essa inteligência do Remo explorar amanhã. Tem que explorar, né? O Remo tem jogadores na linha de frente com qualidade para aproveitar, né? Para aproveitar, criar espaços, colocar a gente sempre falou na frente para marcar. A gente sempre falou do Monte como uma característica de um jogador que ataca em progressão, né? Um jogador que ele recebe a bola na frente para sair correndo, enfim, não é aquele centroavante que faz tanto pivô. E o interessante é que o Atlético, com a defesa exposta, vai ser a principal chance dele atacar em velocidade, dele receber a bola na frente, atacar em progressão e conseguir chegar na cara do gol.